Começa agora o programa Inteiro Teor. Fique com a gente e confira histórias de pessoas que lutaram na justiça por reparação. Será que em todos os casos a indenização deve ser garantida? Não sai daí. TRF1 confirma entendimento de que Caixa Econômica e Construtora respondem solidariamente por atraso na entrega do imóvel do programa Minha Casa Minha Vida. Justiça Federal nega a indenização por danos morais a cliente que teve o celular trocado por engano ao passar por porta giratória do banco. E no quadro Inteiro Teor Entrevista, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário esclarece dúvidas sobre financiamento de imóveis. Fique com a gente! Quem já comprou um imóvel na planta sabe da expectativa quando vai chegando o prazo previsto pela construtora para a entrega. Mas nem sempre esse prazo é cumprido, gerando prejuízos ao comprador. Nesses casos, muitas vezes é necessário buscar na justiça reparação pelos danos sofridos. Saiba detalhes de uma história assim na reportagem de Rafael Braga. Em 2009, eu comprei um apartamento da Borlandeiro com prazo de entrega em 4 anos. Passou os 4 anos, esperei mais 6 meses, não entregaram. Paguei tudo rigorosamente em dias, nunca trazia uma prestação. Tenho todas as prestações pagas. E em 2013, quando eu vi que não ia receber o apartamento, eu entrei com a rescisão de contrato, pedindo meu dinheiro de volta. O que eu queria era só meu dinheiro de volta. Claro, corrigido, né? Até hoje, seu Antônio não conseguiu ser indenizado. As propostas recebidas ainda não levaram a um acordo. Quem também teve problema no financiamento imobiliário foi o empresário Herbert Pereira. O que aconteceu foi que o banco leiloou um imóvel sem sequer notificar a gente, e com isso nós procuramos aí os nossos direitos, né? E a casa já tinha sido transferida para o próprio banco quando nós descobrimos isso, mas conseguimos reverter. Situações como essas chegam com frequência ao Poder Judiciário, principalmente quando envolvem o sistema financeiro de habitação. Em uma delas, a Caixa e uma construtora foram responsabilizadas por não entregarem no prazo um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida, que deveria ter ficado pronto em janeiro de 2012. O mutuário, inclusive, teve direito a receber um valor para pagar o aluguel enquanto esperava a conclusão das obras. Nesse caso, a 6ª turma do TRF1 teve que atuar a pedido do banco para determinar que a construtora arcasse solidariamente com as indenizações. O colegiado seguiu o voto do relator, desembargador federal Daniel Paes Ribeiro, que também lembrou que a jurisprudência reconhece que a Caixa responde por vícios e atrasos na entrega de imóveis por atuar como agente executor de programas habitacionais para pessoas de baixa renda. Diretor do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário no estado de Pernambuco e membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB naquele estado, Augusto Lócio considera que a análise do caso e o voto que conduziu o acórdão unânime do colegiado foram acertados. Ela vem aí na mesma fundamentação e premissas apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que definem que a instituição financeira ela é responsável, sim, pelo atraso da obra, quando ela não apenas participou como mero financiador de quem comprou aquelas unidades, mas sim como fomentador daquele empreendimento, controlando, fiscalizando, e as cláusulas foram muito bem analisadas pelo TRF da primeira região.
diretor da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação e do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo no estado de Goiás, o advogado Wilson Rascovitch alerta para as cláusulas e condições relacionadas aos prazos de entrega dos imóveis. É interessante que o consumidor fique atento se realmente no contrato existe a data prevista da entrega da obra. E fique atento também que na maioria dos contratos todos colocam aí os 180 dias. E hoje, infelizmente, se coloca que a construtora pode atrasar esses 180 dias. Nós não concordamos com isso, porque o consumidor não tem o direito de atrasar também 180 dias em seu pagamento. Então é onde que, atrasando esses 180 dias, o prejudicado é o consumidor. Mas ele também tem que ficar atento com relação ao financiamento, já que esses contratos do programa Minha Casa Minha Vida, ele assina o contrato, mas a obra não está pronta, ou seja, ele vai pagar juros de obra. E aí esses juros de obra vai prejudicar ele também com relação ao atraso. Então ele deve ser indenizado caso ocorra esse atraso. Decisões como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. E acompanhe a seguir. Justiça Federal nega a indenização por danos morais a cliente que teve o celular trocado por engano ao passar por porta giratória do banco. E no quadro inteiro Teor Entrevista, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário esclarece dúvidas sobre financiamento de imóveis. É já, aqui no Inteiro Teor. Quando falamos em direito à indenização por danos morais, uma linha fina separa os meros aborrecimentos que não garantem reparação de uma ofensa aos direitos da personalidade, por exemplo, que pode gerar indenização. Confira por que a Justiça Federal negou a reparação moral a cliente de um banco na nossa próxima reportagem. Para entrar em agências bancárias, os clientes precisam depositar objetos metálicos em um passa-volumes localizado ao lado das portas giratórias. É uma norma de segurança das instituições. Mas, vez ou outra, acontece algum problema ou engano na hora de retirar os pertences do compartimento. Em Minas Gerais, por exemplo, uma mulher colocou seus objetos no passa-volumes, entrou na agência, mas ao buscar os pertences viu que o celular dela não estava mais lá. Ela conta que comunicou o desaparecimento ao segurança da agência, que, segundo ela, a intimidou. Ao informar o ocorrido, a outra funcionária da Caixa Econômica Federal recebeu a orientação de acionar a ouvidoria. A cliente, então, decidiu chamar a polícia. Mas antes mesmo da chegada da viatura, um senhor retornou à instituição porque percebeu que pegou o celular de outra pessoa por engano. Mesmo com o problema resolvido, a mulher entrou com uma ação na justiça pedindo indenização por danos morais. Alegou ter sido humilhada pelo segurança da Caixa na frente de outros clientes, o que a desestabilizou emocionalmente. Já em primeira instância, a justiça negou o pedido. Este advogado explica que a jurisprudência do STJ é no sentido de que meros aborrecimentos rotineiros não são suficientes para caracterizar o dano moral. O dano moral, ele está dentro do Instituto da Responsabilidade Civil. Então, ele depende basicamente de 3 elementos. Ele depende de uma conduta, ele depende de um resultado e ele depende de um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. No caso dos danos morais, esse resultado danoso deve atingir a personalidade da pessoa, ou seja, deve atingir os sentimentos, as emoções, deve gerar um sentimento de angústia, deve gerar um sentimento de humilhação e assim por diante. Ao analisar o caso, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região considerou que, apesar de o fato ter causado indignação à autora, não foi demonstrado que o ocorrido tenha ultrapassado a linha divisória que separa os meros aborrecimentos da ofensa aos direitos da personalidade, ou que tenha causado desequilíbrio financeiro na sua vida pessoal.
e ainda não ficou provado no processo que a cliente foi humilhada. Portanto, segundo os magistrados, não há obrigação de indenizar e a sentença deve ser mantida. Nesta edição, no quadro Inteiro Teor Entrevista, o jornalista Rafael Braga conversa com o professor Alexandre Gomide, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa. O tema dessa conversa são as principais dúvidas sobre financiamento imobiliário. O nosso entrevistado é o advogado, professor e parecerista Alexandre Junqueira Gomide, um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o IBRADIM. Bom, nós vimos no programa de hoje que problemas diversos relacionados ao financiamento imobiliário, como o atraso na entrega do bem adquirido, pode gerar responsabilidades subsidiárias, ou seja, financiador e construtora podem vir a ser instados a responder material e moralmente, se ficarem comprovados prejuízos neste sentido. A jurisprudência tem evoluído no sentido de proteger cada vez mais quem financia, mas também adequar as responsabilidades de contratado e contratante? O agente financeiro, muitas vezes, é o próprio agente executor daquele empreendimento, ou seja, ele recebe recursos federais para que possa promover uma política para a construção de moradias populares. Então, nesse tipo de hipótese, onde o agente financeiro ele é, sim, responsável não apenas por financiar, mas também pela promoção dessa política de moradia e pelo todo o desenvolvimento do empreendimento, nessas hipóteses, o STJ tem entendido que é uma responsabilidade solidária do agente financeiro com o construtor. Por outro lado, quando o agente financeiro é um financiador tradicional, por exemplo, de uma unidade habitacional que não seja de moradia popular, uma unidade habitacional do sistema financeiro imobiliário, né, do SFI, não do SFH, nessas situações onde ele é pura e simplesmente o financiador da unidade e não daquela obra em si, ele pode ser, a sua responsabilidade pode sim ser ilidida. Então, de fato, a jurisprudência e os tribunais têm avançado nesse sentido para fazer essa separação de responsabilidades. E é possível ao adquirente desistir da aquisição do imóvel financiado, obtendo o reembolso dos valores que pagou? Não cabe ao adquirente pura e simplesmente desistir, justamente porque a propriedade do imóvel, e normalmente a garantia é a alienação fiduciária, ele não possui a propriedade, ele possui a propriedade resolúvel. Mas atualmente, na circunstância de o imóvel estar financiado, a propriedade fica com a instituição financeira até a quitação do financiamento. A construtora ou a instituição financeira devem sempre responder pela ocorrência de vícios construtivos no imóvel? Ou também o condomínio e o próprio adquirente podem eventualmente serem responsáveis pelos vícios, ilidindo a responsabilidade da construtora, ou seja, afastando, nesse caso, a responsabilidade da construtora, doutor Alexandre? Após a efetiva entrega, compete ao adquirente e ao síndico realizarem as manutenções regulares da unidade e das áreas comuns. Se o adquirente e se o condomínio não realiza a manutenção regular da edificação, é bem provável que a vida útil daquele sistema construtivo não alcance o seu final pretendido. Portanto, eventualmente, se as manutenções regulares não forem realizadas pelo adquirente ou pelo condomínio, a construtora poderá, sim, demonstrar a sua ilegitimidade para responder pela ação de vício construtivo em razão da ausência de culpa dela, mas sim culpa de quem deixou de realizar essas manutenções regulares. Doutor Alexandre Gomide, mais uma vez os nossos agradecimentos pelos esclarecimentos
acerca desse tema tão importante e recorrente na Justiça. Rafael, foi uma honra muito grande participar do seu programa. Eu espero que as questões tenham sido esclarecidas e fico à disposição para participar em outra oportunidade. Muito obrigado. A gente fica por aqui, mas continue conectado no portal do TRF da Primeira Região e nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. E nosso encontro fica marcado para a próxima semana. Eu te espero, até lá!